Se você assistiu a série Narcos, sabe que Pablo Escobar se tornou um dos homens mais ricos do mundo vendendo cocaína. E se você também assistiu o filme O Lobo de Wall Street, sabe que a cocaína é uma das drogas mais apreciadas pela alta classe. E se você sai em qualquer rua aí, em centros de grandes cidades brasileiras, você percebe pessoas fumando crack, que é uma derivação da cocaína. Sim, você tem todos esses contextos históricos na sua mente, mas você sabe como a cocaína atua no corpo? Se não, fique até o final desse vídeo. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cientificando, e no vídeo de hoje eu vou explicar o que a cocaína faz no corpo humano. A cocaína é um forte estimulante e ela é derivado de folhas de coca. A coca é essa planta aqui, e você já deve ter ouvido falar dela, principalmente porque ela é muito comum aqui na América do Sul, inclusive populações indígenas, principalmente na região dos Andes, utilizam bastante chá desse tipo de planta, certo? Mas a cocaína, como a gente conhece, não é apenas os produtos dessa folha, e sim esses produtos processados através de várias reações químicas. E a ideia aqui não é explicar essas reações químicas aqui, porque eu não quero que nenhum de vocês se torne o novo Pablo Escobar. E sim, eu quero que vocês entendam como isso funciona dentro do corpo. Mas antes eu vou passar apenas um contexto histórico rapidinho para vocês. Um fato interessante da cocaína é que, além de todos os efeitos que ela tem no cérebro, ela também funciona como um potente anestésico. Inclusive, há mais de 100 anos atrás, era comum, durante as cirurgias, os médicos utilizarem cocaína como anestésico. Além disso, a cocaína já foi muito bem quista na sociedade, principalmente após a sua descoberta. Médicos como Freud utilizavam bastante em alguns de seus pacientes, inclusive. Até que descobriram os vários efeitos deletérios dessa droga, e aí ela passou a ser proibida. E o fato dessa droga derivar aí de folhas de uma planta que é muito presente na América do Sul, então você já entende por que países como Colômbia, Peru, Bolívia são grandes produtores de cocaína. E por que o Brasil, como um grande mercado exportador, utiliza de forma irregular os seus portos aí para distribuir cocaína por todo o mundo. A cocaína ela pode ser usada de várias formas. A forma mais comum é através da inalação, mas você pode usar ela, por exemplo, de forma a passar na gengiva, passar em mucosas, ou então de forma injetável, ou passar por outras reações químicas transformando a cocaína em pedra. E essa forma se chama crack. Inclusive o nome crack vem do barulho que se faz quando você esquenta a pedra. É o crack, né? Quando você aquece a pedra, ela dá esse barulhinho. Quer dizer, agora parece que eu uso crack, mas falaram pra mim que era mais ou menos isso. No crack, esses produtos são vaporizados, a pessoa inala, então ela tem um efeito muito rápido, um tempo de ativação desde a inalação até o início do efeito da droga muito rápido, e também a duração do efeito é muito curto. E acaba sendo mais viciante do que a cocaína em outras formas. Quando usada, os efeitos da cocaína são extrema felicidade e energia, ficar bastante alerta, ficar hipersensível a luz, sons e toques, ficar bastante irritável. Outro efeito muito comum é a paranoia. A pessoa fica muito extremista, fica muito racional, ela acha que está sempre alguém tentando perseguir ela e algo do tipo. Mas quanto tempo o efeito da cocaína fica no corpo? Bem, isso varia muito, de minutos até 1 hora ou um pouco mais. Depende da forma que foi utilizada. Se foi da forma aspirada, né, que a maioria das pessoas utilizam, ela dura aí de 15 a 30 minutos o efeito. Se for aí já da forma do crack, né, você inalar os vapores, o efeito vai ser mais potente, mas também vai ser muito mais rápido. E vai passar em poucos minutos. E como saber se uma pessoa usou cocaína? Bem, não dá para saber ao certo, assim, só se você fizer um teste toxicológico. Mas o corpo dá fortes indícios de que a pessoa usou cocaína. Um desses indícios é que o sistema nervoso simpático da pessoa é muito ativado. E quando isso acontece, sabe o que acontece? O coração fica muito rápido, fica com batidas muito fortes, certo? A pressão arterial sobe muito, a pupila dilata, a pessoa tem náusea, ela fica muito inquieta, pode ter movimentos musculares bizarros, tremores, e também ficar bastante paranoica. Além disso, já que os músculos do corpo estão sendo muito ativados, isso pode criar muita energia, muito calor, e aí a pessoa pode elevar a temperatura corporal. Esses são os efeitos a curto prazo, logo após você usar a droga. Mas o que acontece a longo prazo? Bem, eu já vou falar isso mais pra frente no vídeo, mas um dos mais preocupantes é a pessoa ficar viciada, essa adicção, necessitar ter essa droga na vida dela.
E para quem não sabe como o vício funciona dentro do cérebro, eu já fiz um vídeo, para quem quer ver é só clicar no card aqui em cima, beleza? Exemplo, se a pessoa usa a cocaína de forma injetável, que é também uma forma comum de se usar a cocaína, ela está mais disposta mais predisposta a adquirir algumas doenças que são transmitidas pelo sangue, como hepatites virais e inclusive a AIDS. A AIDS não, né? HIV. Maior prevalência de HIV nessa população. A AIDS é o estágio final da doença. A longo prazo também outras coisas podem acontecer. Por exemplo, a pessoa pode ficar malnutrida se ela usar cocaína por muito tempo. Além disso, vários distúrbios motores podem ser precipitados, inclusive a doença de Parkinson. E outra coisa que acontece bastante é a pessoa ter bastante alucinações ou ficar bastante paranoica. Esses distúrbios psiquiátricos são bastante comuns em usuários de longo prazo de cocaína. Por fim, como a cocaína age no corpo? Bem, a cocaína afeta vários receptores do sistema nervoso central e é isso que causa o efeito. Eu vou explicar alguns aqui que são muito importantes. O primeiro deles são os receptores de sódio. Esses receptores de sódio são importantes para disparar o neurônio, para que o potencial de ação seja efetivado. Então, o neurônio ele tem que mudar a eletricidade da sua membrana e ele precisa desses canais de sódio. Se a cocaína gruda nesses canais de sódio, esse neurônio não dispara. E isso é o que explica o mecanismo da analgesia da cocaína. Os neurônios que transmitiriam a informação de dor para o cérebro, eles não são ativados, porque eles estão sendo bloqueados pela cocaína. Outro efeito da cocaína é gerar prazer nas pessoas. Então, como ela faz isso? Agindo através de vias dopaminérgicas. E essas vias dopaminérgicas, principalmente a via dopaminérgica mesolímbica, é o que a gente chama de sistema de recompensa. É um sistema que o corpo tem para recompensar boas atitudes no ser humano. Por exemplo, se você está com fome e come, esse sistema vai ser ativado. Se você está com sede e bebe água, esse sistema vai ser ativado. Se você faz sexo, esse sistema vai ser ativado. E esse sistema também é ativado com a cocaína. Ela aumenta a quantidade de dopamina nas fendas sinápticas, nas sinapses. Então, esse sistema é mais ativado e a pessoa sente prazer. Atuando também em vias dopaminérgicas relacionadas à movimentação, isso faz com que os movimentos do corpo fiquem mais ativados, com que os músculos trabalhem mais. E com os músculos trabalhando e gastando mais energia, isso gera muito calor. E é por isso que a temperatura, esse é um dos motivos pelos quais a temperatura do corpo aumenta muito. Outro efeito da cocaína, como eu falei, é no sistema nervoso autônomo simpático. A cocaína ela aumenta a quantidade de norepinefrina no corpo. E a norepinefrina ela tem alguns efeitos bem específicos, como eu já expliquei nos efeitos da droga. Por exemplo, a cocaína, a norepinefrina, através do mecanismo da cocaína, ela aumenta a força de contração do coração, aumenta a frequência cardíaca do coração e também causa vasoconstrição. Então, isso faz com que a pressão arterial da pessoa suba muito e faz com que o sistema cardiovascular da pessoa trabalhe muito. Esse é um dos principais mecanismos de morte em pessoas com overdose de cocaína. Por exemplo, o coração fica muito acelerado, muito ativado, a pessoa pode ter uma arritmia fatal, pode ter um infarto e entre várias outras coisas que podem acontecer e a pessoa vai de base. Bem pessoal, esse aqui foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Na verdade isso aqui é uma simplificação da realidade, os mecanismos são muito mais complexos, mas não tem necessidade de eu explicar todos eles aqui de forma detalhada. É só para você entender os vários efeitos que a cocaína tem no corpo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, porque isso avisa pro algoritmo do YouTube que esse vídeo é legal. Então se você quer que outras pessoas também assistam isso, dê um like e compartilhe isso com um amigo. E para assistir mais vídeos de ciência como esse, é só se inscrever aqui no Cientificando. Muito obrigado a todos e até a próxima.